Salve, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão prateados na voz, bora de vídeo? Hoje eu trago para vocês um áudio exclusivo, vocês não vão encontrar esse áudio em lugar nenhum, muito menos aqui no YouTube. Nesse áudio você vai ver duas pessoas conversando sobre o sistema penitenciário. Uma dessas pessoas é o Marcola e o outro é o Maicon de Souza. Prateado, quem que é o Maicon de Souza? Maicon de Souza é o oitavo anjo. Só que tem um porém, meus jogadores, eu tenho certeza que esse vídeo não vai ficar muito tempo no ar. Nesse vídeo, nesse áudio, o Marcola ele retrata uma situação que ocorreu lá em W2, certo? Com cagueta. Tem certas coisas que acontecem no sistema penitenciário que são inadmissíveis. As mais graves é Duque 13 e caguetagem. Em cima dessa fala aí do Marcola referente a essa caguetagem, certo, mano? Que ele passou um pano pro cara e deixou o cara sair andando sem tomar um tapa. Eu quero colocar alguns contrapontos, certo, mano, em cima dessa fala, referente ao que acontecia lá atrás e ainda acontece lá em W2. Sempre que acontece um grande assalto, ou então o Gaeco ele quer descobrir aonde um integrante, certo, mano, de alta patente do comando se encontra, ele coloca alguns infiltrados dentro do sistema penitenciário em W2. Isso não ocorreu uma vez, duas vezes, três vezes, mas foi várias. Temos alguns vídeos aqui na internet, certo, mano, de um policial chamado Paganoto. Ele fala sobre algumas infiltrações a qual ele fez. O Gaeco, ele tem o poder de colocar esses infiltrados dentro de qualquer penitenciária do estado de São Paulo, até mesmo em W2. Esse trabalho do Gaeco de infiltração começou lá atrás, lá em 1997. Eu vou deixar esse vídeo na íntegra, certo, mano? Eu não vou fazer react, eu vou deixar ele cru aqui pra vocês. Mas vai ter um porém, mano. Você tá vendo que eu tô trazendo vários áudios, vários vídeos exclusivos aqui pra vocês. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? Deixa o like, o hype, se inscreva no canal, por favor, deixa o like, mano. Antes de apresentar esse áudio pra vocês, eu vou deixar meu Pix por aqui. Quem puder fazer essa engrenagem girar, eu agradeceria muito a sua contribuição. Ah, e tem outra coisa, mano. Ó, os planos do membro do canal está de graça por 30 dias, certo, mano? É no YouTube em geral. Caso você puder fortalecer e virar membro do canal, tá ligado, mano? Isso vai ajudar tanto a nossa exposição dentro do YouTube, certo, mano? Entregando mais os nossos vídeos e você contribui também sendo um colaborador, um financiador aqui do canal. Mas vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Então a noção uns 2, 3 anos que eu vi para federal. O cara me escreve aqui para estar aguentando lá no Pavirante, aguentando um pendrive, uma televisão, uma cela lá, entendeu? Ele escreve assim, o cara fica olhando, ele quase fica. Aí escreve tipo assim, eu sabe, né, que eu sou seus olhos aqui no Pavirante, estou vigiando tudo aqui do senhor. Aí ele para mandar na hora do café, no casaco, entendeu? Só que ele morava com dois, o cara com o outro, o cara morava com ele, já estava de olho nele, ele dormiu e deixou o filho mostrando lá, entendeu? Então o cara mandou para mim os filhos às 6 horas da manhã, entendeu? Já ela, fica nessa aí, é cheque mais, né? Tem coisa, né? A verdade do papel, a cabeça do cara, tem coisa. Aí eu chamei o vilão, o assassino, mostrei o bicho, traz a pá, pegou ele pelo pescoço. Aí eu fui lá e falei, ninguém põe a mão no cara. Ninguém põe a mão no cara, eu estou falando para ninguém põe a mão no cara. Aí o cara soltou ele, o cara mete ele pronto. O cara levanta. Sai fora do pavilhão aí, vai embora, sai da cadeira. E tomou um tapa. Quando você já viu uma fita dessa aí, fica aí. Não, esse era meu estilo de comandar o bagulho, entendeu? Aí tem uns caras que veio criticar e tal, né? Porque tem matado, não sei o quê. Eu não esquece, não, meu amigo. Da próxima vez, funcionar a situação dessa, já vou ligar você que vai reclamando, você que vai reclamando, você que vai reclamando, vai já matar, já segurar, já vai entender essa fita aí, que tá bem grave, tá bom? O cara calou a boca lá no bicho também.
bastante para entender que nós estamos filmados. E para não ter engalho, o cara está cabetando, mas eu vou lá para não ter engalho. Aí eu falei para ele, homem, vai sair fora, eu sei onde você mora, sua família, e você cabetando, sem engalho lá, alguma coisa lá. Já era, assim, eu estou precisando igual a oportunidade de tudo. E era para sair morto daqui. Meu braço saiu, e tomou um carro, não cabetou, fui para a porcaria das coisas, da oposição. Aí está lá cabetando a oposição agora. Olha o presente que eu mandei para eles lá. Foi muito mais inteligente do que mandar 2, 3 caras bacanas. É verdade. Mas só pouca gente consegue entender isso. Só que é pouco que consegue entender isso. Infelizmente. Mas isso era meu estilo lá, por isso que eu estou te falando. E sai na mídia, que eu estou te dando de ponto, que você não perseguido. Se o cara é em São Paulo lá, o bagulho tem cultura lá. Mudou que outra vez que saiu com a ligagem de ponto com o meu irmão, já se mutuou pra caramba. O cara gosta de demais, esse beijado. Fala que eu salvei muita gente, eu não sabia. Vamos ver então. Lógico que a vida não abandona. Não é fácil salvar, que é difícil que você tem que bater de frente com um monte de cara que olha para você como o líder, o fodão, então. Aí você chegar lá e falar, não, vai matar, pode, não é fácil não. Mas eu fazia, não queria saber de nada, não, fazia mesmo. Só se ao vivo, se eu pago pessoalmente, talvez mais de 100. Vida assim, o que vai morrer, já era, mas não vai morrer. Deixa pra lá, vamos que vamos. Fiz muito isso aí, meu Marcos. E aí, nos dias, o cara acaba refletindo, fala, pois, cara, ele pode salvar minha vida um dia também, entendeu? Então, se a ideia dos caras é me esculachar aqui, ele pode até conseguir assim no começo, entendeu? Pô, conheci o cigano. Esse cara me deu trabalho. Mano. Cara, deu trabalho pra mim, viu? O cara queria matar esse cara de todo jeito. Uma fita lá que ele xingou lá a mulher do meu irmão. Lá cabuloso a fita aí. Eu não deixei com a conversa não. Está em Ribeirão. Na época ele não era coroa, não, foi faz 20 anos já. Pode ver, ele deve ter falado bem de mim. Ele não tem jeito de ficar falando mal do outro. Eu não faço maldade primeiro, não. Nem covardia. Ó, teve um cara do Paraná. Quando fundou o PCC em 93, eu pus o nome dele para Inés, eu fui Inés.
tinha vídeo virado lá para São Paulo. Aí o cara malandro, eu tinha 10 homicídios lá no Paraná. O cara malandrão pra caramba, folgado pra caramba. A hora que foi dar o comando, ele foi lá. Eu pus o nome dele, pai, né? Ficava lá na hora dele. O Garcia, não sei se eu ouviu falar desse cara aí. No dia que fundou o comando, morreu 2 caras, né? Foi isso. Malandrão, irmão. Malandrão. Tinha matado 10 caras e achava que era o carro. Aí eu mostrei para ele que ele morreu, ele nem viu. Ele morreu porque ele era matador, tudo. Já matou ele na mão, assim. Pegou uma coisa na mão do peixe, na nuca, e girou o pescoço do cara, caiu morto lá. Nunca viu a morte tão rápida quando esse maluco. Quebrou o pescoço dele. Assim, pegou uma mão assim, o cara tá dando de frente para ele, assim, ele entendeu? O Jarão sozinho. O Jarão pôs uma mão no queixo do nada, virou o pescoço, o cara pegou uma carinha, entendeu? Bom, plano. Era lá de Piracumara lá. Pessoas me arrependem, os homicídios que eu tenho, eu não tenho a consciência pesada nenhuma, não tenho arrependimento de nenhum. Porque é muito cara sangue muito. Muito cara que eu sei que ninguém teve pleiteado de mulher, mas todo cara que é sangue muito, o último grande, polícia sangue muito, preso sangue muito, preso com olho de mal de cadeia, comedor de cadeia. Esses caras aí todos eles assinados. Não é repete não tem preço na consciência hoje. Uma lá, aí, então, uma lá, o cara sempre morre, morreu de HIV, morreu na rua, e conseguiu ir embora, morreu na rua. Agora o Fustrão é o seguinte, ele 37, é 2 parceiros, Fustrão e 37. Esses caras eram bonitos, malandrão. O Fustrão foi na faca mesmo, não era na toalha. Em 37, a própria oposição matou ele. O Fustrão era malandrão mesmo. Pelo menos lá em São Paulo era malandrão, porque ele era viado dos Milhões, que era o chefão da coisa dele. E mesmo que matava a mulher, entendeu? Quem? Petrado? Depois que esses caras foram decretados, Jarão, esses caras aí, esses caras subiu tudo. Morreu lá em Londrina. Então, eu peguei esses caras subiu, irmão. Esses caras, depois que decretou o Cezinho, Israel, Jarão, esses caras aí, esses caras que eram os mais aliados, subiu tudo. O seu foi para esse cara não.
Mentira, irmão. Isso é mentira. É mentira, irmão. Eu em São Paulo, 2017 lá em São Paulo, entendeu? Eu estava monitorando o Cearão, eu monitorava ele todo. Eu tinha um advogado só para monitorar ele, porque ele era o único cara que estava vivo da fita da morte da minha mulher, entendeu? Ele estava lá em Aras em 2016, entendeu? Aí ele matou um cara fumando crack, né? Passaram a noite fumando crack, no seguro lá de Aras, e Aras era a produção, entendeu? Eles passaram a noite fumando crack, de manhã foi lá e matou o cara e veio para o federal, mano. Então, em 2017 não tem como. Ele está na luz, ele já estava na federal, mano. Não, ele estava na federal, não tinha jeito. Ele estava na federal, em 2016, no final de 2016. Ele veio para a federal, fez homicídio aí, e matou o cara na série, fez esse homicídio para a federal. Aí, lá em Campo Grande, no seguro, você sabe que lá tem um seguro lá, né? Não sei se você conhece o esquema do sistema de lá. Lá tem um seguro de todas as federal, tá? Que não pode conviver de jeito nenhum, que é Goiás, em qualquer lugar. Aí vai para Campo Grande, o cara se segura aí onde estava os caras da milícia, os caras ali, tudo. E o Jarelão estava lá também. Eu sei que eu sempre monitorei ele, passo a passo, porque ele era muito que faltava, morreu na morte da minha esposa. Morreu 18 pessoas nessa fita aí. Só faltava ele, entendeu? Eu não ia deixar ele ir a pampa nunca, porque ele deu aval. Não foi ele que mandou, mas ele deu aval. O cara que mandou